E aí começamos um novo ano, e aí tem que começar uma nova série de mensagens, né? O que você mais desejou na virada de ano? Feliz Ano Novo. Eu queria conversar um pouquinho sobre isso, né? A partir do livro de Provérbios, então, o que é ser feliz e o que sabedoria e felicidade tem a ver com a palavra de Deus e as nossas vidas. Então eu convido você a abrir sua Bíblia em Provérbios, capítulo 1. Nós vamos meditar então ao longo do mês de janeiro sobre e em alguns provérbios. Vamos aí pensar como um guia para viver bem. Provérbios 1, de 1 a 7, diz a palavra do Senhor. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudências e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Palavras do Senhor. Então eu creio que você falou bastante feliz ano novo, né? A gente gosta dessa palavra, feliz, mas o que exatamente é ser feliz? O que é a felicidade? E aí vamos lá, né? Do ponto de vista médico, felicidade está muito ligada a que a Organização Mundial da Saúde fala sobre um combo. É um conjunto de coisas que seria ter saúde, ou seja, bem-estar físico, mental e social. Do ponto de vista neurológico, quando você pensa em ser feliz, ter felicidade, é a ideia de que o nosso cérebro se organiza no seu contexto e ele está em equilíbrio nas suas funções químicas e ligações neurotransmissoras. É bem complexo ser feliz então, né? Felicidade é meio complicada, mas acho que é só impressão minha, né? Ou não? É fácil ser feliz? Não? Então é difícil definir felicidade com um único conceito. Fato. Porque ele é amplo, então ele envolve a nossa parte física, a nossa parte mental e a nossa parte social. Então é um estado meio difícil da gente conseguir. E por isso muitas pessoas entram em desespero, se não até em depressão, por não alcançar isso. Porque o que você mais ouve é que você precisa ser feliz. Ai, ai, e aí a gente pode afirmar então que ser feliz é complicado, é difícil, aparentemente. Eu vou jogando aqui os pitacos pra gente pensar. Porque a primeira coisa que a gente pode definir, então, a partir dessas percepções do mundo, que felicidade não é algo que você tem. Não é possível comprar bem-estar físico. Você pode comprar um remédio que te deixa melhor. Mas bem, feliz o tempo todo, você consegue comprar bem-estar mental? Você pode pagar terapia. Você pode marcar um horário para fazer o aconselhamento pastoral, a gente pode orar juntos, pode ajudar a sua mente a colocar as coisas em ordem. Mas na primeira instância você não consegue ter, não é algo que você consegue comprar, você não consegue comprar amigos. Você pode pagar uma boa experiência, jantar com uma pessoa, fazer uma roda de conversa, mas não é algo que a gente tem. Não sei se você consegue entender o que eu quero dizer. A gente não consegue ter no sentido de colocar numa caixinha e guardar. Por isso a felicidade é tão complicada. E nós vivemos dias em que você acaba vendo aí que então não, a felicidade é o que eu tenho, é o carro que eu tenho, é a roupa que eu tenho.
a casa que eu tenho. Mas não era. Tá vendo como é uma coisa muito complicada? Em um certo sentido, é eu começar a entender e eu vislumbrar que ser feliz, na verdade, é ser e não ter. É quem eu sou. E aí, eu queria olhar então, a partir da perspectiva bíblica, que a gente poderia dizer que ser feliz é saber fazer escolhas para situações difíceis das nossas vidas. Ser feliz é um processo, não é ter. A felicidade, então, ela não vem com dinheiro, né? Se você apostou na Mega da Mirada e não ganhou dinheiro, você teve um péssimo ano, você não foi feliz. A maioria de nós não ganhou aquela bolada e continua feliz. E aí você começa a entender que não é ter o dinheiro, não é ter a fama. Talvez você não esteja aí lá entre os sorteados para participar do próximo BBB e já está lá bombando o seu Instagram com não sei quantos mil seguidores. Para alguns isso é felicidade. Não é ter o carro do momento. Eu mandei para alguns irmãos, você viu o preço de PVA da Ferrari, né? Quanto? 730 mil reais. Então não é só ter um bom carro, você tem que bancar esse bom carro, né? Não dá. Então, a gente vê que felicidade não é ter, não é essa satisfação momentânea. Ela pode deixar você feliz por um período, mas ela não é felicidade. A felicidade está ligada a como a gente toma a decisão e como a gente vive a partir disso. A felicidade, então, é um caminho que a gente transita, não é onde a gente vai chegar, segundo o sábio. E é isso que a gente vai ver ao longo do caminho. Eu gostaria de pensar com você um pouco então, sobre o que a palavra diz. Ela não diz o que é felicidade, em nenhum lugar da Bíblia diz o que é felicidade. Mas ela diz como pessoas felizes são, como elas vivem. Como elas vivem. Vamos fazer uma parada onde elas moram. Até o que elas comem eventualmente, porque geralmente elas estão comendo juntas, né? Dividindo o pão, orando pelas outras, né? Já estou indo para o final, mas é muito isso. A palavra de Deus diz como pessoas felizes são. Pessoas felizes ou bem-aventuradas, que é o termo que a gente sempre lê na Bíblia, na maioria das traduções que a gente tem. Então a Bíblia vai dizer como viver feliz, como viver bem, tentando trazer equilíbrio então para todos esses aspectos, físico, mental, social. E aí é isso que a gente vai pensar ao longo desse mês. Então a felicidade pressupõe sabedoria. E o que significa ser sábio? Para alguns, ser sábio não significa, para alguns, aliás, ser sábio significa repassar conhecimento, né, adquirido. Para os jovens, na maioria das vezes, ser sábio significa mexer no celular com facilidade, né? Para outros, ser sábio significa se dar bem na vida. Mas o que realmente significa ser sábio na era da informação? Porque hoje, qualquer um pode ter acesso à informação. Há muita informação, diga-se de passagem. Eu vou fazer aqui, eu não acredito que eu vou falar isso, mas enfim, a minha geração é uma das últimas a fazer trabalho de escola na biblioteca com enciclopédia, né? Vou pensar que a minha geração é de 1980, né? 1980. Então nunca achei que eu ia falar isso, mas a minha geração, quem nasceu dos anos 2000 para cá, que é a nova geração, já nasceu com internet, já tem acesso, né? Então vamos pensar nisso. Uma geração ela muda, segundo os estudiosos, a cada 20 anos. Então a gente tem aí 2020, 2021, 2022, uma nova geração vindo, né? Veremos como será,
né? Mas eu estou falando que a minha geração foi uma das últimas a fazer trabalho ir lá, ter que procurar. Hoje não, hoje, querendo ou não, a gente tem aí uma geração que tem acesso à inteligência artificial. A gente tem um catálogo gigante de informação disponível no nosso smartphone. E eu queria perguntar uma coisa para você. Você se lembra de algum vídeo que você assistiu no TikTok, no Reels do seu Instagram, no Short do YouTube, ontem ou antes de vir para a igreja? É tanta informação que são pouca coisa que a gente realmente retém. Então, ter informação não necessariamente te faz uma pessoa sábia. Para começar. Porque com tanto conhecimento disponível na palma da mão, como a gente ainda tem gente sofrendo? Como a gente ainda tem gente que dá cabeçada na vida, que não consegue resolver as suas questões? Porque se a informação resolvesse, convenhamos que nós seríamos uma geração teríamos um mundo hoje muito mais evoluído nesse sentido. Mas parece que informação não é tudo. Não basta ter informação. O sábio é aquele que sabe o que fazer com a informação. Esse é um grande desafio para nós. Por quê? Porque quando a gente olha então para tudo que a gente tem, na verdade, a gente tem muita informação. E eu gostaria de lembrar você que se você é um usuário de redes sociais, da internet, enfim, lembre-se quais são as outras pessoas que são chamadas de usuários, né? Aqueles que são viciados em drogas. A gente tem, na verdade, um vício que gera em nós dopamina e que torna a gente, então, mais um usuário, mais para zumbi do que para sábio. Então, diante de tanto conhecimento, tanta informação, a gente está aí de novo com tanta fake news, onde a gente tem tantas verdades universais deixadas de lado. E nós, seres humanos, como diria Calvino, somos uma fábrica de ídolos. E vivemos tempos de uma fábrica de verdades. Informação demais gera verdades que na verdade não são verdades, né? Meio contraditório, mas é isso. E aí, um conhecimento que não é verdade, ele é uma fake news, ele é utilizado em prol de alguma coisa, mas nunca em prol da sabedoria, de saber o que fazer. Quem nunca ouviu aquela máxima, né? Informação é eu saber que tomate é uma fruta, sabedoria é fazer o quê? Saber que eu não devo colocar numa salada de fruta. Vai ficar legal. Então, pode parecer algo anacrônico, mas eu queria andar com você no sentido contrário do tempo. O filósofo, e aí vamos trazer um pouquinho aqui da filosofia, Jean-François não sei se eu sei falar isso aqui. Quem souber me ajude. Lyotard, que eu acho que é francês, eu não falo francês, o Vitor aí que eu vejo lá, que anda aí pelas línguas, talvez ajude a gente aí na forma certa. Ele diz que o seguinte: a pergunta não é mais se isso é verdade, e sim para que isso serve. No contexto da mercantilização do conhecimento, essa última pergunta significa mormente: isso pode ser vendido? E no contexto da escala do poder, isso é eficiente? Eu transformei a informação em pseudo-verdade e eu vendo ela. Mas eu não uso ela para o dia a dia, para aquilo que eu preciso de fato. A gente tem uma mudança de informação, mas isso não significa formação, não significa sabedoria. Sabedoria requer tempo, requer paciência, requer predisposição e requer aplicabilidade. O que fazer com conhecimento? E aí, fala assim, Gisele, mas vamos lá para Provérbios. Por que eu fiz toda essa introdução aqui? Porque se antes o conhecimento era amado, porque ele trazia à luz a verdade e a sabedoria, hoje o conhecimento ele se tornou útil. Se antes a humanidade amava o conhecimento por causa da curiosidade, da beleza, de pesquisar, de ir atrás, hoje o conhecimento ele só é válido se ele movimenta o mercado, se ele faz ganhar dinheiro. E você pode achar que isso é coisa do nosso tempo,
que isso é fruto do capitalismo. E é aí que eu queria pensar com você que não, que isso é muito mais antigo do que, como diriam os nossos avós, do que andar para frente. Que esses dilemas humanos, eles são antigos, tanto antigos como a humanidade. O sábio de Provérbios, ele escreve para mostrar como viver uma vida onde o conhecimento é aplicado, onde você não tem apenas informação, mas viver uma vida que vale a pena. Uma vida onde você busca o conhecimento não apenas para manipulá-lo ou para ganhar dinheiro. O livro de Provérbios, ele foi escrito por volta do ano 950 a 400 a.C. É muito tempo. No tempo do rei Salomão. E ele, importante dizer, não foi apenas Salomão que escreveu esse livro. Ele tem aí várias mãos. Ele foi escrito desde a época do rei Salomão, vamos pensar assim, até o período pós-exílio do povo judeu. É muito tempo. É muita sabedoria. É muita coisa acontecendo, é muita informação, mas como aplicar essa informação? Como ela ser útil para a vida? Como realmente ela ser uma orientação para o jovem que acha que sabe tudo, mas depois vai descobrir que vai quebrar muita cara. Então, nesse livro a gente encontra conselhos, instruções, ditados populares, vamos pensar assim. A gente tem aí uma curadoria, hoje é a palavra da moda, né? Uma curadoria orientada, iluminada por Deus para a vida. Como aplicar esse conhecimento? Provérbios, então, é um livro de sabedoria, assim como os livros de Jó, Salmos, Eclesiastes, Cantares. E aí eu queria pensar com você, eu sempre falo isso, né? Deus é um Deus pedagógico, Ele gosta de nos ensinar. Qual é a função do livro de Provérbios? Ensinar. É um ensino. Um ditado popular é uma maneira simples, divertida e eficaz de passar conhecimento para que ele possa ser aplicado na vida. E quando a gente ouve o ditado popular, é difícil a gente esquecer. E vou falar alguns provérbios aqui que provavelmente você já deve lembrar, vai lembrar. Você já ouviu na vida e talvez você nem lembre que está na Bíblia, mas que está no livro de Provérbios, né? Preguiçoso vai conversar com a formiga. Quem nunca ouviu isso? Né? Ou melhor é morar no canto do telhado do que com uma mulher briguenta na mesma casa, como uma goteira que fica pingando. E por aí vai. E o contrário também. Uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres tendo tanta riqueza. Eu lembro que meu avô dizia: melhor o pingado com Deus do que o secado sem Deus. Reflete essa sabedoria. Ou então o clássico, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando for velho, jamais se desviará dele. Quantos provérbios a gente às vezes já sabe e fora do contexto da Bíblia? Então não é difícil decorar essas palavras, elas são simples, elas têm uma lógica interna fácil, eficaz para memorizar e para aplicar, crer e observar, né, a tudo que Deus mandar. Então, e aplicar e obedecer. A gente ouve e a gente quase automaticamente decora, porque a gente sabe que essas coisas fazem sentido para a vida. Então o livro de Provérbios ele tem essa função de ensinar a sabedoria. Não é só passar conhecimento teórico, mas prático. Como viver a vida. Não é só ter informação, né? A sabedoria de Provérbios é uma sabedoria com o pé no chão. Isso é importante a gente dizer, porque ela parte da realidade da vida em direção à vida para se aplicar à vida. Não são conhecimentos distantes. Deus andou de perto, não de longe. Ele é aquele pai amoroso que vem perto, que orienta, que ensina. Então Provérbios ele faz o leitor pensar. E nesse sentido, Provérbios deseja conduzir seus leitores à sabedoria.
a ter uma vida que vale a pena. E quase todo livro, se você prestar atenção, tem a distinção. A tradução que nós lemos fala que o louco despreza o ensino. Outras traduções chamam de tolo. Tolo e o sábio, ou louco e o sábio. E a partir disso, Lutero, e aqui eu pus coloquei o texto todo dele, no prefácio do seu comentário a Provérbios, ele fala isso. É da maneira do rei Davi nos Salmos, especialmente do rei Salomão, pode ter sido a natureza da linguagem da época dar o nome de tolo não àqueles a quem o mundo chama de tolos, ou que nascem tolos, mas a todos os tipos de pessoas frívolas, desatentas, e principalmente aqueles que vivem sem a palavra de Deus, agindo e falando de acordo com a sua própria razão e propósito. Embora geralmente aos olhos do mundo, essas pessoas sejam consideradas as maiores, mais sábias, mais poderosas, mais ricas e mais santas. Ou seja, o tolo, o louco, é aquele que não tem sabedoria. E isso é diferente de conhecimento, isso é diferente de diploma. Lutero vai mostrar que a pessoa tola, ela pode ser alguém muito inteligente aos olhos do mundo. Porque tolo ou louco é aquela pessoa que vive sem a palavra de Deus. E se a gente fosse pensar, esse é o centro de tudo isso. A sabedoria envolve conhecer a Deus. Porque qual é o princípio da sabedoria? O temor do Senhor. E aqui mora uma grande dificuldade, um grande questionamento. Porque aparentemente felicidade e temor não se encaixam. Não dá para ser feliz temendo. Que história é essa? Se o temor do Senhor é o princípio do saber, se isso é verdade e então o temor do Senhor nunca é algo a ser temido. Como assim? E aí que eu queria pensar com você. Porque esse temor que o sábio diz, ele não pode ser uma barreira ao nosso crescimento. E não é. Por quê? Porque a palavra temor, ela precisa de esclarecimento. Porque a própria Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo o medo. E nesse sentido, há dois tipos de temor. Há o medo, mas há o temor que é aquele que não foge de Deus com pavor, mas é aquele que se esconde e se afasta dele, entendendo quem ele é, mas que ao mesmo tempo volta-se para ele, entendendo quem ele é, que ele é todo poderoso, que ele é maravilhoso, que ele domina sobre todas as coisas e que ele sabe quem eu sou, como nós cantamos. É um amor que vai de leste a oeste. E aí nesse sentido então existe o temor, que é tremor, que é terror. Eu tenho medo de Deus, eu fujo de Deus, eu fujo da presença dele. E esse terror não é cristão, mas o temor que ele coloca aqui é o quê? É aquele que eu sei quem Deus é. Ele é Deus, ele é santo, ele é poderoso, mas eu olho para ele e esse temor me faz o quê? Me prostrar diante dele, e eu confio que ele tem tudo nas mãos. E é interessante porque o Evangelho nos mostra a glória da graça de Deus em Cristo e vai mostrando que a gente pode confiar nesse Deus. E nesse sentido, estar em Cristo é confiar é temer a Deus. Por quê? Porque eu sei que se eu não estou em Cristo, eu tremo diante de Deus, eu tenho pavor de Deus. Mas se eu estou em Cristo, eu não tenho que temer. Cristo é um abrigo para as pessoas que estão com mais problemas do que elas imaginam. Porque se Ele está no controle de tudo, eu volto-me para Ele, eu louvo a Ele, eu entendo que é só Ele que pode resolver todas as minhas demandas. Eu temo, mas eu não tremo diante dele. Eu não preciso correr dele. Porque a Bíblia diz que o medo implica castigo. E quem tem medo
não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então eu confio a minha vida, tudo que eu sou, o que eu tenho. Por quê? Porque eu sei que eu não estou, então, diante de um Deus que vai me castigar. Porque o castigo que eu merecia por causa do pecado caiu sobre Cristo na cruz. Então qualquer castigo, qualquer coisa que Deus pode fazer, Cristo levou na cruz. Nós o recebemos com as mãos vazias da fé. E sabendo quem Ele é, o Todo-Poderoso, que governa sobre todas as coisas, eu temo sim, mas eu não tremo, eu não tenho medo. Porque nós estamos debaixo do seu amor. E nesse sentido, é só o Evangelho que pode fazer com que a gente seja liberto de todo o terror que a gente possa ter de Deus. Então, nesse sentido, a partir do momento que eu entendo quem é Deus, o que Ele fez na cruz, em Cristo por mim, e que o seu Espírito habita no meu coração, eu temo. A partir disso, eu começo a entender que é Ele quem vai aplicar todas as questões de sabedoria no meu coração. Ele quem vai me orientar a fazer com que esse conhecimento não seja apenas informação, mas seja sabedoria aplicada na minha vida. Porque eu sei que eu posso fazer planos, mas que a resposta certa vem dele, que é o que está em Provérbios. Então, o Evangelho nos liberta desse terror de que Deus irá no final nos condenar de alguma coisa, porque na cruz Ele já condenou. Nada vai poder nos separar do seu amor em Cristo Jesus. Mas eu entendo que Ele é Deus, que Ele é totalmente outro, que Ele não é igual a mim. E nesse sentido, como todos os livros da Bíblia, Provérbios, ele precisa ser lido no seu contexto histórico. Porque quando eu olho para Provérbios, eu entendo que ele não é o Evangelho. Ele não é o Evangelho, mas ele está no âmbito da lei. O livro em si não nos dá salvação, como a lei também não salvou o povo, mas a lei dá orientação para a vida, porque Deus é o Deus da vida. E nesse sentido, ele também aponta para Cristo, a como viver bem, a como então ser feliz e viver sem terror. Eu temo a Deus, eu desfruto do seu amor bondoso em Cristo. O temor do Senhor, então, é uma outra maneira de descrever confiança em Deus, porque eu sei que nele eu posso confiar, independente do que aconteça, independente de quem governe, independentemente se a minha vida está de ponta cabeça e eu não sei organizar minhas coisas, mas eu confio que Ele vai me dar orientação. Então, esse temor aqui de Provérbios está muito mais ligado à reverência, respeito, admiração, do que terror, do que medo. E aí o temor do Senhor é o oposto de uma superficialidade rasa, porque na verdade o temor do Senhor, se eu pensar aqui, ele seria compatível ao quê? Ao conforto do Espírito Santo. É saber que eu adoro um Deus que é poderoso, que é soberano, que é santo, que está muito maior de mim. Aí eu queria finalizar essa mensagem aqui ganhando um reforço, de C.S. Lewis. Em Deus, você está diante de algo que é em todos os aspectos imensuravelmente superior a si mesmo. Porque se não for, não é Deus, é um ídolo. Se é compatível a gente mesmo, se eu posso manipular, se eu posso encaixar na minha realidade, é um ídolo, não é Deus. Então, que a gente possa realmente pensar que a gente pode viver as nossas vidas, os nossos dias a dia, se submetendo a esse Deus que é poderoso. E a partir desse temor, eu consigo então aplicar a sabedoria. Se eu consigo aplicar a sabedoria, eu consigo viver meus dias mais felizes. E aí ser feliz não quer dizer que você vai rir à toa. Não quer dizer que tudo vai ir bem, porque tem dia que não vai. Nem todos os dias de 2024 vai ser festa igual foi o dia 1º. Para alguns, para outros não foi festa. Vão ter lutas, vão ter dores, vão ter dificuldades. Mas a partir
da sabedoria que eu adquiro, que Deus é Deus e que Ele vai realmente trilhar comigo todo esse ano, seja nas lutas, nas dores, nas dificuldades, na hora da alegria, eu consigo entender o que é ser feliz de verdade. Então, ser feliz não é rir à toa. O conceito de felicidade, então, que a medicina, que a filosofia, que a psicologia, que a saúde determina, não é a mesma felicidade que Deus tem para nós. O que a gente quiser e poder fazer, a gente faz, mas tem coisas que não dependem de nós. E a gente precisa confiar que Deus sabe o que é melhor para a gente. Então, que a gente possa confiar que esse 2024 realmente é um ano, vamos pensar assim, eu diria assim, vou usar esse termo, mas é muito pentecostal, é um ano de virada, né? É um ano em que as coisas a gente crê que vão mudar, que vão engrenar, que assim seja, não por causa de nós, mas porque nós confiamos em um Deus que é poderoso, para fazer muito mais do que a gente pensa, do que a gente crê, né? Que as nossas pequenas expectativas em Deus possam encontrar ocasião, porque Ele é capaz de fazer muito mais. Então, quando você tiver com dificuldade, busque auxílio em Provérbios, busque orientação. E que você tema esse Deus, mas no sentido de que realmente você possa ter reverência. Porque esse Deus, Ele é poderoso, mas Ele se fez frágil, Ele se fez humano. Ele entende a minha dor e a sua dor, porque Ele passou em vários aspectos por essa mesma dor. Ele se deixou ser cuidado quando nasceu. Um Deus frágil, que foi ser humano como a gente, que chorou como a gente, que deve ter batido a unha do pé brincando de futebol com os amiguinhos na rua. Deve ter caído da árvore e chorar no colo da mãe. Quero colo. Um Deus que se fez ser humano, que levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, que se doou na cruz por nós, que venceu a morte, que ressuscitou e que disse pra gente, olha, eu venci, né? Ser forte, ser corajoso, eu venci o mundo, você também vai vencer, eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos, Ele diz para nós. E todas as vezes que a gente celebra, que a gente se une como igreja aqui para celebrar o pão, o vinho, para trazer a memória o que Ele fez, a gente traz isso à memória também, que Ele está conosco. Esse meio de graça, Ele é tão maravilhoso que Ele é sensorial, né? A gente está falando do Apocalipse, Ele traz aquele gosto, né? A gente pode desfrutar um pouco do banquete que Ele tem prometido para nós no dia em que Ele voltar. Enquanto isso não acontece, a gente faz isso, a gente celebra, a gente se une em volta da mesa, a gente louva, a gente canta, a gente se enche de esperança. Todo domingo, esse intervalo no meio do jogo da vida, é um momento que a gente pode se unir, falar palavras de força e seguir em frente. Eu queria orar com você, então convido você a ficar em pé. Senhor, nós colocamos diante de Ti, ó Pai, as nossas vidas, Deus de misericórdia, pelo Seu Santo Espírito. Pedimos que o Senhor abençoe, Pai, essas dádivas aqui do pão e do vinho. Que a gente possa, Deus, experimentar hoje, Senhor, um pouquinho do Teu consolo, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor, Pai. Que são representados aqui pelo pão e pelo vinho. Nós que agora nos reunimos como corpo de Cristo, Pai, para bebermos e comungarmos juntos. Obrigada pelo Teu sacrifício perfeito na cruz por nós. O sacrifício que é vivo, santo, é agradável. Na Tua misericórdia também, Pai, colocamos as nossas vidas. Aceita o nosso sacrifício de louvor e adoração. O nosso sacrifício que muitas vezes pula do altar. E que o Senhor, de forma bondosa e amorosa, nos alcança, nos busca. Nós Te damos graças, ó Pai, e rendemos graças a Ti, porque o Senhor nos alcança todos os dias. Nós Te damos graças, nós Te louvamos
e nós te bendizemos em nome de Jesus.